O que começa a portas fechadas numa propriedade de luxo silenciosa torna-se um ato de violência que muda tudo. Um CEO poderoso agride a sua esposa grávida, convencido de que a riqueza, o controlo e o silêncio apagarão o que ele fez. Ele não percebe que este momento já o expôs, porque ela não está sozinha. A família dela está a observar. As provas estão a ser garantidas, e o sistema que ele outrora acreditava possuir está prestes a virar-se contra ele. Esta não é uma história sobre caos ou vingança repentina. É sobre pressão aplicada pacientemente, passo a passo, até que o poder entre em colapso sob o seu próprio peso. Fiquem conosco enquanto isso se desenrola, e digam-nos de onde estão a ouvir e a que horas se juntaram a nós hoje. A sala de estar da propriedade estava silenciosa, de uma forma que parecia encenada. Cada superfície polida, cada luz colocada para lisonjear, em vez de revelar. Emily Carter, de 32 anos e grávida de 7 meses, estava perto da extremidade da sala, num vestido de maternidade largo, destinado ao conforto em casa. Uma mão repousava sobre o seu abdômen sem pensamento consciente. Um pequeno hábito protetor que ela desenvolvera com o passar das semanas. Do outro lado, Mark Carter, de 38 anos, permanecia rígido perto da lareira, a sua postura tensa, a sua expressão já fechada. Emily falou primeiro, com a voz firme mas cuidadosa. Ela não a levantou, não acusou. Ela fez perguntas que carregava há semanas, perguntas sobre noites perdidas, telemóveis bloqueados e um nome que continuava a aparecer onde não pertencia. Quando ela finalmente disse Lena Moore, em voz alta, a temperatura na sala pareceu cair. O maxilar de Mark travou e os seus olhos endureceram de uma forma que ela aprendera a temer. Ele descartou as preocupações dela a princípio, andando de um lado para o outro em vez de responder, com um tom cortante e impaciente. Emily não o seguiu. Ela ficou onde estava, respirando devagar, procurando equilíbrio. Ela lembrou-lhe que estava grávida, que o estresse importava agora mais do que o orgulho. As palavras dela apenas pareceram irritá-lo ainda mais. A discussão escalou não em volume, mas em intensidade. Cada frase mais curta, mais afiada, aproximando-se de algo que nenhum dos dois queria reconhecer. Mark parou de andar e virou-se para ela. A distância entre eles fechou-se em poucos passos rápidos. Emily instintivamente deslocou o peso para trás, a mão pressionando com mais firmeza o estômago. Ela tentou diminuir a tensão, abrandar o momento, mas a raiva dele já tinha ultrapassado um limite. Sem aviso, a mão dele atingiu-a, a força súbita e decisiva. O impacto tirou-lhe o ar dos pulmões e fê-la tropeçar para o lado contra uma mesa. A dor espalhou-se pelo seu corpo numa onda quente e desorientadora. Ela caiu no chão, um braço curvando-se para dentro, enquanto o outro protegia o abdômen. Por um momento, a sala girou, a luz fraturando-se nas extremidades da sua visão. Ela lutava para respirar. Cada inspiração superficial e irregular. O medo a subir mais rápido do que a própria dor. Tudo em que conseguia pensar era na criança que carregava e se o golpe tinha ido longe demais. Mark ficou de pé sobre ela por um breve segundo, o peito a arfar, o rosto indecifrável. Ele não se ajoelhou, não perguntou se ela estava ferida. Em vez disso, virou as costas, como se o momento já não exigisse a sua atenção. Os seus passos ecoaram enquanto ele saía da sala, o som a afastar-se pelo corredor até que a casa regressasse à sua quietude artificial. Emily permaneceu no chão, a tremer. Pressionou a palma da mão contra o estômago,
sussurrando sem som, tentando sentir movimento, tentando tranquilizar-se através de pura vontade. O silêncio à sua volta parecia pesado, acusatório. Isto não fora um mal-entendido. Isto não fora uma discussão que correu mal. Algo fundamental tinha se quebrado. Para além das portas fechadas da sala de estar, a propriedade prendia a respiração. Um som fraco algures na casa sugeria que mais alguém poderia ter ouvido o suficiente para parar, para escutar. Mas ninguém entrou. Ninguém falou. A noite não se resolveu. Terminou suspensa com Emily sozinha no chão, a dor e o medo a colidirem dentro dela, e o entendimento inconfundível de que o casamento que ela acreditava ter já tinha acabado. A casa não permaneceu vazia por muito tempo. A governanta de longa data, atraída pelo silêncio antinatural que se seguiu às vozes alteradas, aproximou-se da sala de estar com cautela. Ela parou bruscamente quando viu Emily no chão, pálida, a tremer, com uma mão pressionada firmemente sobre o abdômen. A visão congelou-a por um breve segundo. Então, o treino e o instinto assumiram o comando. Sem pedir permissão ou esperar por instruções, ela pegou no telefone e ligou para a ajuda médica de emergência. Emily tentou falar, mas as palavras saíam lentamente, emaranhadas com dor e medo. A governanta ajoelhou-se ao lado dela, mantendo-a imóvel, com a voz baixa e firme, enquanto a assegurava de que a ajuda estava a chegar. Ela não questionou o que tinha acontecido, não especulou. Concentrou-se em manter Emily consciente e a respirar uniformemente, enquanto observava qualquer sinal de que a situação estivesse a piorar. Quando a ambulância chegou, a sua presença foi deliberadamente discreta. Luzes reduzidas, sirenes cortadas mais cedo, para evitar chamar a atenção para a propriedade. Os paramédicos moveram-se com urgência controlada, avaliando a condição de Emily e levantando-a cuidadosamente para a maca. Mark não estava lá. Ninguém tentou atrasar a transferência ou explicar os ferimentos. Emily foi retirada da casa com uma cobertura simples. A sua dignidade preservada tanto quanto possível num momento que já parecia exposto. No hospital, o ambiente mudou do silêncio para a eficiência. Médicos e enfermeiros faziam perguntas claras e diretas, registrando sinais vitais e monitorizando o batimento cardíaco do bebê. Emily respondia quando podia, com a voz contida, mas honesta. Ela não suavizou a verdade. Descreveu a discussão, o golpe e o momento em que foi deixada sozinha. Cada detalhe foi documentado sem julgamento, tornando-se parte de um registro que não desapareceria. A governanta permaneceu até Emily ser admitida, afastando-se apenas quando a equipa garantiu que Emily estava estável. Antes de sair, ela fez mais uma chamada. Daniel Carter, de 30 anos, irmão mais novo de Emily, atendeu apesar da hora tardia. A mensagem que ela entregou foi breve e precisa. Emily estava no hospital. Ela tinha sido ferida. Ele precisava de vir discretamente. Mark apareceu mais tarde, a sua presença controlada, a sua preocupação cuidadosamente medida. Ele falou com a equipa com uma confiança ensaiada, minimizando a situação, sugerindo estresse e mal-entendido. A equipa médica ouviu sem comentários e continuou o seu trabalho. A versão dele não substituiu o que já tinha sido registrado. Quando ele tentou ver Emily, o acesso foi limitado, enquadrado como uma necessidade médica e não como um confronto. Emily permaneceu firme quando lhe perguntaram se desejava acrescentar algo à sua declaração. Ela confirmou que sim. O seu olhar não vacilou enquanto falava. O medo ainda estava lá, mas também a clareza. Ela compreendeu que o silêncio não a protegeria a ela
nem ao seu filho. A equipa reconheceu a sua decisão e garantiu que o seu ficheiro a refletisse com precisão. Daniel chegou ao hospital sem anúncio. Não levantou a voz nem exigiu explicações. Sentou-se ao lado da cama de Emily, a ouvir, absorvendo cada detalhe, a sua expressão ilegível. Fez perguntas práticas e tomou notas mentais, já a pensar vários passos à frente. Não houve confronto dramático, apenas uma resolução silenciosa. Noutro lugar, Mark fez a sua própria chamada. Lena Moore atendeu, e ele falou em tons baixos, pedindo calma, insistindo que a situação estava sob controle. Ela ouviu, inquieta, sentindo que algo tinha mudado irremediavelmente. À medida que a noite avançava, as linhas eram traçadas sem espetáculo. Os registros médicos foram assegurados. As decisões foram tomadas sem discussão. O que começou como um ato privado de violência tinha entrado num espaço onde já não podia ser contido, e o silêncio que se seguiu já não estava vazio, mas carregado de consequências. A luz da manhã filtrou-se no quarto do hospital sem calor. Emily permaneceu na cama, monitores zumbindo suavemente ao seu lado, o corpo ainda tenso apesar da medicação destinada a aliviar a dor. Daniel Carter chegou cedo, vestido de forma simples, com uma postura controlada. Ele não a apressou. Ouviu primeiro. Cada detalhe que Emily partilhou foi recebido sem interrupção, sem julgamento e sem comentários que pudessem influenciar a sua memória. Ele compreendia que a precisão importava agora mais do que o conforto. Quando uma enfermeira entrou com a papelada, Daniel recuou e observou. Viu como as perguntas eram feitas e como as respostas eram registradas. Confirmou nomes, horários e descrições com precisão silenciosa. Emily assinou a sua declaração lentamente, com a mão firme apesar das circunstâncias. Ela não embelezou, não minimizou. O que ela deu foi um relato claro da discussão, do golpe e do abandono que se seguiu. A enfermeira reconheceu-o e garantiu que o ficheiro fosse marcado para retenção segura. Daniel solicitou cópias de todos os registros médicos relacionados com o incidente, incluindo resultados de monitorização fetal e notas dos médicos. Ele não discutiu nem pressionou. Seguiu o protocolo, deixando o sistema funcionar como projetado. À meio da manhã, os documentos estavam compilados, carimbados e preparados para divulgação autorizada. Daniel verificou cada página, conferindo carimbos de data, hora e identificadores, certificando-se de que nada faltava ou estava mal arquivado. A governanta chegou mais tarde naquela manhã, a pedido de Daniel. Parecia nervosa, mas resoluta. Numa sala de consulta tranquila, descreveu o que tinha ouvido e o que tinha visto quando entrou na sala de estar. O seu relato focou-se no tempo e na condição, não na especulação. Explicou quando ligou a pedir ajuda e por que agiu sem instruções. A sua declaração foi registrada e adicionada ao ficheiro, formando uma linha do tempo paralela que reforçava o relato de Emily. Daniel tomou então medidas para criar distância. Informou a equipa hospitalar de que Emily não desejava receber visitantes não supervisionados. O pedido foi registrado e respeitado. Quando Mark tentou entrar mais tarde nessa tarde, o acesso foi restrito. Ele falou brevemente com os administradores. O seu tom medido, as suas explicações familiares. A decisão não mudou. Fronteiras foram estabelecidas sem confronto. Noutro lugar, Mark continuou a negar a gravidade. Contactou o consultor jurídico e enquadrou o incidente como uma disputa emocional exacerbada pelo estresse. A sua linguagem era cuidadosa, concebida para suavizar o impacto sem admitir culpa. Entretanto, Lena Moore apagou mensagens e registros de chamadas, aconselhando Mark
a manter a calma e evitar mais contactos com Emily. A confiança dela estava abalada. A situação já não parecia gerível. Ao início da noite, Daniel compilou tudo num único ficheiro organizado. Registros médicos, declarações escritas, registros de horários, tentativas de contacto. Ele não partilhou o conteúdo amplamente. Fez apenas uma chamada. Michael Carter, de 45 anos, atendeu ao primeiro toque. Daniel falou claramente, delineando o que existia, o que tinha sido garantido e o que ainda não tinha sido divulgado. Não havia emoção na sua voz, apenas clareza. Michael fez perguntas precisas e deu instruções concisas. O ficheiro devia ser transferido com segurança e mantido sem alteração, sem fugas, sem avisos, sem ação prematura. Daniel seguiu essas instruções exatamente. A prova foi carregada, duplicada e bloqueada. A sua integridade preservada. Ao cair da noite, Emily descansou, alheia à arquitetura completa que se formava à sua volta. Daniel sentou-se por perto, não a olhar para a porta, mas a vigiar o registro, garantindo que nada saía do lugar. O dia terminou, não com confronto, mas com contenção. A verdade já não era frágil. Estava segura, à espera do momento em que seria usada. Michael Carter reviu o ficheiro sozinho no seu escritório. Ao amanhecer, com a cidade ainda silenciosa para lá do vidro, ele não leu na diagonal. Leu cada página em sequência, anotando horários, linguagem e o fraseado exato usado pela equipa médica. A sua expressão permaneceu composta, mas o foco nos seus olhos aguçou-se com cada documento. Esta não era uma situação para ser tratada com impulso ou exibição. Exigia precisão. Quando Daniel se juntou a ele, Michael não fez perguntas a princípio. Fechou o ficheiro, depois abriu-o novamente, confirmando que a cadeia de custódia tinha sido preservada. Instruiu Daniel a manter silêncio absoluto fora de um círculo restrito de profissionais. Sem avisos, sem reações, sem tentativas de influenciar o comportamento. O objetivo era a contenção, não o confronto. Um advogado da família foi contactado sob pretextos de rotina e recebeu acesso limitado ao material. Michael delineou uma estrutura de proteção para Emily que priorizava a distância e o controlo em vez da escalada. Foram elaboradas medidas temporárias para restringir o contacto e garantir que as decisões médicas permanecessem isoladas de interferências. O advogado compreendeu a implicação sem necessidade de ênfase e moveu-se rápida e metodicamente. Daniel regressou ao hospital para gerir a logística. Coordenou os cuidados sem pairar excessivamente, certificando-se de que o ambiente de Emily permanecia calmo e previsível. Tratou da papelada, confirmou horários e garantiu que os desejos dela fossem documentados e respeitados. Não houve discursos, nem promessas. A presença era suficiente. Mark sentiu a mudança antes de a compreender. As chamadas não eram atendidas. Canais familiares fecharam-se silenciosamente. Reuniões foram adiadas sem explicação. Ele interpretou o silêncio como incerteza e assumiu que o tempo ainda estava do seu lado. Subestimou o quão pouco ruído uma estratégia decisiva exigia. Lena Moore sentiu-o de forma diferente. As mensagens tornaram-se mais curtas. As respostas vinham mais tarde. Ela aconselhou cautela, sugerindo distância e contenção. Mas a sua confiança diminuía à medida que o acesso se estreitava. Ela reconheceu o padrão de influência a retirar-se. Não dramaticamente, mas deliberadamente. A segurança que ela assumira não estava garantida. Michael começou a mapear pontos de alavancagem com cuidado, exposição financeira, obrigações de governação,
limites de conformidade. Ainda não agiu sobre eles. Verificou o alinhamento, garantindo que cada passo seria defensável, proporcional e irreversível uma vez iniciado. O objetivo não era a punição por si só, mas a restauração da ordem sob regras estabelecidas. Ao final da tarde, a estrutura estava completa. Salvaguardas legais estavam prontas. Contingências financeiras foram delineadas. Protocolos de comunicação foram bloqueados. Nada se movia para fora. Tudo se movia para dentro, consolidando o controle. Michael fez uma revisão final, confirmando que nenhuma ação tomada até então poderia ser interpretada como provocação. À medida que a noite se instalava, Michael colocou o ficheiro de volta na sua caixa segura. Não anunciou a fase seguinte. Não instruiu pressa. Deixou o peso da preparação assentar, sabendo que o impulso construído silenciosamente durava mais do que a força aplicada demasiado cedo. Daniel verificou mais uma vez com o hospital, confirmando que Emily estava estável e a descansar. Não transmitiu planos nem especulou sobre resultados. Concentrou-se no que podia ser gerido no momento presente. A estabilidade era a prioridade. Noutro lugar, Mark esperava por uma resposta que não vinha. Lena via as oportunidades a estreitarem-se, sem compreender o mecanismo. Nenhum dos dois percebeu que as decisões já tinham sido tomadas, não com raiva, mas com ordem. O dia fechou com tudo no lugar e nada ainda visível. A estratégia tinha substituído a reação. O silêncio tinha se tornado estrutura e o momento da execução, embora ainda não anunciado, era agora inevitável. Os primeiros efeitos foram subtis, quase educados. Daniel Carter não anunciou nada, não emitiu avisos ou ultimatos. Moveu-se através dos canais estabelecidos com a contenção de alguém que compreendia o timing. Medidas financeiras de curto prazo foram iniciadas sob justificações de rotina, enquadradas como revisões de conformidade e ajustes de risco em vez de retaliação. No papel, nada parecia pessoal. Na prática, a pressão foi imediata. Várias contas ligadas às operações de Mark foram temporariamente restringidas, aguardando verificação. Os avisos chegaram sem alarido, redigidos em linguagem padrão que não deixava margem para discussão. O fluxo de caixa diminuiu apenas o suficiente para ser sentido. Não o suficiente para causar alarme, mas suficiente para interromper o ímpeto. Pagamentos exigiam aprovações adicionais. Transferências demoravam mais tempo. O ritmo em que Mark confiava começou a gaguejar. Os parceiros notaram. Reuniões foram reagendadas com explicações vagas. Uma colaboração pausou a sua fase seguinte, aguardando revisão interna. Outra solicitou divulgações atualizadas. As perguntas eram cuidadosas, profissionais e difíceis de descartar. Mark respondeu com confiança no início, assegurando a todos que a situação era processual. Falava como se o controlo estivesse intacto, mas a sua voz carregava tensão. Dentro do seu escritório, Mark andava de um lado para o outro enquanto examinava notificações no telemóvel. Ligou para conselheiros e recebeu respostas medidas em vez de garantias. Ninguém o acusou. Ninguém o confrontou. A ausência de confronto perturbou-o mais do que a resistência teria perturbado. Ele sentia o perímetro a apertar sem ver a mão que o desenhava. Lena Moore sentiu a mudança pelas margens. Os convites pararam de chegar. As conversas encurtaram. Ela notou quão rapidamente o acesso podia evaporar quando a credibilidade vacilava. As suas chamadas para Mark eram mais frequentes agora, o seu tom orlado de preocupação. Ela perguntava o que estava a acontecer, quem estava envolvido e se isto passaria.
Mark ofereceu garantias. Ele já não acreditava, repetindo-as tanto para si mesmo como para ela. Michael Carter permaneceu em segundo plano, revendo relatórios sem comentários. Monitorizou a progressão, garantindo que cada ação se alinhava com as normas regulamentares e podia resistir ao escrutínio. Nada se movia mais rápido do que devia. Nada cruzava uma linha. O objetivo era pressão sustentada, não espetáculo. No hospital, Emily focou-se na recuperação. Daniel manteve as questões financeiras fora do quarto dela, limitando a discussão ao que afetava a sua estabilidade imediata. Organizou o apoio discretamente, garantindo que os recursos estivessem disponíveis sem forçá-la a envolver-se com decisões que não estava pronta para tomar. A consciência dela de que algo estava a mudar veio não de detalhes, mas de uma sensação crescente de distância entre ela e a vida para a qual tinha sido empurrada. À medida que o dia avançava, Mark tentou acelerar a resolução. Propôs explicações, lançou narrativas e contactou contactos que outrora respondiam imediatamente. As respostas vinham tarde, ou não vinham de todo. Ele percebeu então que o problema não era um bloqueio único, mas uma mudança coordenada na confiança. A confiança, uma vez retirada, não anunciava a sua partida. À noite, o efeito cumulativo era inegável. O equilíbrio de alavancagem tinha mudado. Mark já não ditava termos ou prazos. Ele estava a reagir. Lena sentiu a mesma verdade e ficou quieta. Compreendendo que a proximidade ao poder não oferecia proteção quando a fundação cedia, a pressão não explodiu. Assentou. Pressionou com força constante, estreitando opções e comprimindo o tempo. Mark sentou-se sozinho, a olhar para números que já não se alinhavam, ciente de que os sistemas de que dependia já não lhe respondiam. O dia terminou sem um confronto ou uma manchete, mas com uma mudança decisiva. O terreno financeiro sob Mark tinha começado a mover-se, e não haveria uma forma simples de o parar. A reunião ocorreu num escritório neutro, escolhido pela eficiência em vez do simbolismo. Daniel Carter chegou primeiro, vestido de forma simples, sem transportar documentos. Ficou junto à janela por um momento, deixando a quietude assentar. Depois, sentou-se e esperou. Quando Mark entrou, a sua postura era controlada, a sua expressão guardada. A confiança que ele exibia outrora reduziu-se a um exterior praticado. Não trocaram gentilezas. Daniel falou primeiro, o seu tom calmo e preciso. Declarou o propósito da reunião claramente, sem acusação ou emoção. Isto não era uma negociação, era um estabelecimento de limites. Ele delineou as condições sob as quais o contacto seria permitido, os limites que não seriam cruzados e as expectativas para o futuro. Cada ponto foi entregue uma vez, sem repetição. Mark tentou reafirmar a autoridade, referenciou a sua posição, as suas responsabilidades e a perturbação que alegava que as ações recentes tinham causado. As suas palavras eram medidas, mas a frustração sob elas aflorava em breves flashes. Daniel ouviu sem interrupção, o seu olhar firme. Quando Mark terminou, Daniel respondeu reafirmando os termos, inalterados, e esclareceu que o cumprimento não era opcional. O desequilíbrio era inconfundível. Mark percebeu que a persuasão não funcionaria ali. Mudou de tática, questionando motivos e sugerindo mal-entendidos. Daniel não se envolveu com o enquadramento. Redirecionou a conversa de volta para os resultados. O foco permaneceu na proteção, distância e responsabilidade. Nada pessoal, nada punitivo, apenas estrutura. A dada altura,
Mark inclinou-se para a frente, baixando a voz como se a proximidade pudesse recuperar a influência. Daniel não espelhou o movimento. Lembrou a Mark que cada decisão a ser tomada era documentada, irreversível, apenas através de canais legais. A implicação era clara. A pressão continuaria até que os limites fossem respeitados. Seguiu-se um silêncio, pesado e ininterrupto. A reunião terminou rapidamente. Não houve aperto de mão. Nenhum acordo foi assinado. Os termos mantinham-se independentemente disso. Daniel saiu sem olhar para trás, o seu papel completo. O confronto tinha servido o seu propósito. As linhas tinham sido traçadas claramente uma vez e não seriam redesenhadas. Noutro lugar, Lena Moore sentiu a mudança antes de esta ser explicada. As mensagens de Mark eram mais curtas, o seu tom tenso. Quando ele finalmente lhe contou sobre a reunião, minimizou o seu significado, mas a falta de opções traiu-o. Lena perguntou se estava exposta, se o seu nome tinha surgido. Mark evitou a pergunta. A incerteza perturbou-a mais do que uma resposta direta. Michael Carter recebeu uma breve atualização mais tarde nessa noite. Perguntou apenas se os limites tinham sido declarados e se Mark os compreendia. Daniel confirmou ambos. Michael assentiu uma vez e seguiu em frente. Os próximos passos não exigiam discussão, já estavam em movimento. No hospital, Emily descansava sob luzes diminuídas, alheia aos detalhes, mas sentindo os efeitos. A ausência de caos era notável. O ritmo constante de cuidados substituiu a tensão a que se tinha habituado. Ela dormiu sem interrupção pela primeira vez desde o incidente, o seu corpo respondendo a uma sensação de segurança a regressar, embora frágil. Ao cair da noite, Mark sentou-se sozinho, a reproduzir a conversa. A compreensão assentou lentamente, mas firmemente. Ele já não estava no controle da narrativa, do ritmo ou das consequências. O confronto não tinha terminado o conflito. Tinha-o definido. O momento fechou com uma finalidade silenciosa. Não haveria mais avisos, nem mais explicações. Deste ponto em diante, a estrutura implementada levaria os eventos para onde precisavam de ir, e Mark não teria escolha senão seguir. O aviso chegou sem cerimônia. Mark leu-o uma vez, depois outra, as palavras inalteradas, não importava quanto tempo ele olhasse. Uma reunião de emergência do conselho tinha sido convocada, com efeito imediato. A linguagem era neutra, processual e final. Foi instruído a afastar-se do controlo operacional enquanto aguardava a revisão. Não havia menção de duração, nenhuma garantia, apenas uma diretiva. Quando a reunião começou, o resultado já tinha tomado forma. Os membros do conselho juntaram-se remotamente, rostos compostos, vozes contidas. Foram feitas perguntas sobre exposição ao risco, obrigações de governação e impacto reputacional. Ninguém levantou a voz. Ninguém o acusou diretamente. A contenção tornou a mensagem inconfundível. A confiança tinha sido retirada. Mark tentou enquadrar a situação como uma complicação temporária. Falou de continuidade, de relacionamentos de longa data, de mal-entendidos que se resolveriam com o tempo. As respostas foram medidas e breves. Uma moção foi introduzida. Passou sem debate. A sua autoridade foi suspensa. O acesso aos canais de tomada de decisão foi restrito. A estrutura que ele outrora comandava já não lhe respondia. As instituições financeiras seguiram-no em poucas horas. Termos de crédito foram revistos, limites ajustados. Pedidos de esclarecimento chegaram com urgência educada. A lógica era consistente em todas as comunicações. Gestão de risco?
Diligência devida. Sem exceções. Mark sentiu as paredes a fecharem-se, não com barulho, mas com processo. Lena Moore vivenciou o colapso de forma diferente. Convites pararam. Nomes silenciaram. Uma chamada que ela esperava receber de volta ficou sem resposta. Ela compreendeu então que a associação já não era um ativo. A confiança que ela usara tão facilmente esvaiu-se, substituída por cálculo. Ela contactou Mark e encontrou-o distraído, distante, incapaz de oferecer garantias. A proximidade em que ela confiava já não garantia proteção. No hospital, uma ordem separada entrou em vigor. A Emily foram concedidas restrições formais, limitando o contato. A documentação era clara e executável. A equipa reconheceu-a sem hesitação. A fronteira não parecia punitiva, parecia estabilizadora. Pela primeira vez desde a noite na propriedade, Emily sentiu o ambiente alinhar-se em torno da sua segurança, em vez de exigir a sua resistência. Michael Carter observou os desenvolvimentos sem comentários. Reviu as atualizações à medida que chegavam, confirmando o alinhamento com a estrutura que tinha aprovado. Cada resultado seguia naturalmente do anterior. Nada precisava de aceleração. O sistema estava a fazer o trabalho. Daniel recuou do envolvimento direto, permitindo que as instituições procedessem. O seu papel mudou da ação para a verificação. Garantiu a conformidade e a consistência, intervindo apenas quando era necessário esclarecimento. A ausência de força visível sublinhou a permanência da mudança. Mark sentou-se sozinho no seu escritório após o horário de expediente. Ecrãs escuros, notificações silenciadas. Compreendeu agora que isto não era uma crise para gerir, mas uma posição perdida. A alavancagem que ele outrora assumira ser inerente tinha se provado condicional. Quando a credibilidade se dissolveu, a autoridade seguiu-se. Lena observou a mesma realidade das margens, percebendo que a distância do centro não oferecia abrigo quando o centro colapsava. O seu nome tinha peso apenas enquanto a estrutura o apoiasse. À medida que a noite se instalava, as confirmações finais chegaram. Títulos ajustados, acesso revogado. A linguagem pública permaneceu contida, mas o efeito foi irreversível. A reputação de Mark não tinha explodido. Tinha implodido, silenciosa e completamente. O dia terminou sem espetáculo, sem anúncio e sem caminho de volta. O colapso foi total e já era aceite como facto. A transição da consequência interna para a investigação formal aconteceu sem anúncio. Um pedido de registros foi emitido primeiro. Preciso e limitado em escopo, documentação hospitalar, carimbos de data, hora e declarações da equipa foram recolhidos sob procedimento padrão. A linguagem era clínica, impessoal e vinculativa. O que tinha estado contido dentro de sistemas privados movia-se agora para uma estrutura pública regida por estatuto. Emily foi informada cuidadosamente. Um oficial de ligação jurídica explicou os seus direitos e opções, em termos claros, enfatizando a escolha em vez da pressão. Ela ouviu, pediu esclarecimentos e concordou em prosseguir. A sua decisão foi registrada, testemunhada e reconhecida. O processo não a apressou. Respeitou o seu ritmo enquanto avançava com propósito. Os investigadores conduziram entrevistas metodicamente. A governanta forneceu o seu relato novamente, consistente e sem emoção, focado no que observou e quando agiu. A equipa médica confirmou as descobertas e os protocolos de documentação. Cada declaração reforçava a mesma sequência. Não havia contradições para reconciliar, nem lacunas para preencher com inferência. O registro falava por si mesmo,
Mark foi notificado através de advogado. O aviso delineava o escopo e as obrigações sem comentários. Foi aconselhado a abster-se de contato e a preservar as comunicações. A sua resposta foi contida, cuidadosamente redigida e defensiva. Enquadrou a situação como uma disputa pessoal, amplificada pelas circunstâncias. Os investigadores não debateram o enquadramento. Prosseguiram com a verificação. Lena Moore foi contactada separadamente. O tom era formal, as perguntas restritas. Ela respondeu cautelosamente, medindo cada resposta. O seu papel não foi confundido com o dele, mas a sua proximidade colocou-a ao alcance do inquérito. A consciência perturbou-a. Distância já não igualava isolamento. Michael Carter reviu as atualizações à medida que chegavam, confirmando o alinhamento com o processo. Não interveio nem aconselhou, além de garantir a cooperação. O objetivo permaneceu inalterado: deixar o sistema operar sem interferência. Daniel manteve uma presença tranquila, coordenando horários e garantindo que Emily fosse apoiada sem exposição a estresse desnecessário. A documentação expandiu-se. As comunicações foram registradas. Movimentos financeiros foram revistos para contexto em vez de conclusão. Cada passo aderiu ao limite e ao padrão. O ritmo foi deliberado, resistindo tanto ao atraso quanto à aceleração. Isto não era uma emboscada, era uma ativação. No hospital, Emily sentiu a mudança na atmosfera. As conversas à sua volta eram mais firmes, as expectativas mais claras. Ela já não estava a ser solicitada a suportar a ambiguidade. Estava a ser guiada através do procedimento. A diferença importava. Deu estrutura ao medo e forma à resolução. Mark tentou recuperar o pé através de advogado, propondo explicações e contexto. As respostas que recebeu foram reconhecimentos processuais em vez de envolvimento. O inquérito avançou independentemente da narrativa. Factos foram verificados. Declarações foram comparadas. As margens para reinterpretação estreitaram-se. À medida que a noite se aproximava, avisos formais foram arquivados. A jurisdição foi estabelecida. Prazos foram definidos. Nenhuma conclusão foi tirada publicamente. Nenhum resultado foi prometido em privado. A maquinaria tinha sido acionada e não pararia para persuasão. Emily assinou um último reconhecimento, confirmando a recepção e a compreensão. A sua mão não tremeu. Ela exalou lentamente, ciente de que a próxima fase seria exigente, mas também ciente de que já não era incerta. O caminho à frente estava definido. O dia fechou com ficheiros abertos e salvaguardas no lugar. O que tinha começado em silêncio agora estava sob a lei. O limite tinha sido cruzado e não haveria retorno apenas à discrição. A decisão foi entregue sem espetáculo. Mark Carter recebeu notificação formal de que a sua posição estava terminada com efeito imediato, autoridade revogada na íntegra e sem condições para retorno. A linguagem era precisa, não deixando ambiguidade sobre a permanência. Não haveria papel interino, nem título consultivo, nem concessão simbólica. O que tinha sido suspenso foi agora removido. Ele limpou o seu escritório sob supervisão. Itens pessoais foram encaixotados. Credenciais de acesso foram desativadas à medida que os procedimentos eram seguidos passo a passo. Ninguém o confrontou. Ninguém ofereceu comentários. A ausência de reação sublinhou a finalidade do resultado. A estrutura que ele outrora controlava. Agora operava independentemente da sua presença. Restrições legais seguiram-se em sequência. A ordem de proteção foi reafirmada e expandida, especificando distância, limites de comunicação e termos de execução. Mark reconheceu a recepção através de advogado. O seu cumprimento foi monitorizado sem exceção.
O espaço à sua volta estreitou-se em limites definidos que não podiam ser negociados. Lena Moore enfrentou consequências de um tipo diferente. Contratos foram silenciosamente dissolvidos. Convites foram retirados. Associações dissolvidas sem explicação. Ela descobriu quão rapidamente o acesso dependia do alinhamento com o poder. Quando esse alinhamento desapareceu, também desapareceu a proteção que ela assumira ser implícita. As suas tentativas de reestruturar o seu papel foram recebidas com silêncio. Emily observou os desenvolvimentos de uma posição de distância. Não lhe foi pedido que comentasse pública ou privadamente. A sua participação limitou-se ao que o procedimento exigia. A contenção importava. Preservou o seu foco na recuperação e na vida que carregava, em vez do espetáculo da consequência. O ambiente ao seu redor permaneceu controlado e deliberado. Michael Carter confirmou que todas as medidas foram executadas dentro dos limites da política e da lei. Ele não enquadrou os resultados como vitória. Tratou-os como resolução. A distinção foi intencional. A justiça não exigia celebração, exigia conclusão. Daniel reviu as confirmações finais e fechou ficheiros à medida que as tarefas eram concluídas. O seu envolvimento diminuiu naturalmente à medida que os sistemas assumiram o comando. Garantiu que não houvesse pontas soltas, nem obrigações não resolvidas, nem oportunidades de reentrada. Quando o seu trabalho terminou, afastou-se sem comentários. Mark tentou uma última recalibração através de intermediários, sugerindo cooperação e compromisso. As respostas que recebeu foram reconhecimentos processuais. Não haveria renegociação. A janela para a influência tinha fechado mais cedo do que ele percebera. Ao cair da noite, Mark sentou-se sozinho, confrontado pelas consequências de ações que ele tinha descartado como privadas. O isolamento não era dramático, era administrativo, estrutural e absoluto. Não havia apelos a fazer que não tivessem já sido contabilizados. Emily descansou sob cuidados constantes, a respiração uniforme, a mente mais calma do que estivera em semanas. O medo não tinha desaparecido, mas tinha sido contido. O futuro permanecia incerto, mas já não era instável. O dia terminou com todas as medidas em vigor e nenhum caminho para trás. A responsabilidade tinha sido imposta sem excesso ou exceção. O custo tinha sido cobrado e não podia ser adiado. A manhã assentou suavemente no quarto do hospital, filtrada através de persianas que suavizavam a luz em vez de a bloquear. Emily Carter acordou sem urgência, a respiração uniforme, o corpo ainda a recuperar, mas já não preparado para o impacto. Os monitores ao seu lado permaneciam estáveis. A calma não era acidental. Era o resultado da estrutura a aguentar onde o caos outrora pressionava. Ela foi informada das confirmações finais em termos medidos. Títulos ajustados, ordens executadas, processos concluídos. Não houve anúncio dramático nem convite para responder. Emily ouviu, reconheceu e perguntou apenas o que afetava a sua realidade imediata. As respostas foram claras. O seu espaço estava protegido. As suas decisões eram respeitadas. O resto prosseguiria sem a sua intervenção. Daniel Carter visitou brevemente, não para relatar resultados, mas para garantir continuidade. Verificou os arranjos, confirmou horários e confirmou que nada exigia a atenção dela. A sua presença era tranquila e prática, o trabalho de alguém a garantir a estabilidade em vez de procurar reconhecimento. Quando ele saiu, o quarto permaneceu inalterado, como deveria. Michael Carter não foi ao hospital. Não precisava. As medidas que ele tinha aprovado estavam completas, e o seu papel concluiu-se quando o sistema começou a operar independentemente.
Ele reviu a documentação final, confirmou a conformidade e fechou o ficheiro. Nenhuma declaração foi preparada. Nenhuma aparição foi agendada. A resolução não exigia visibilidade. Noutro lugar, os efeitos continuaram sem espetáculo. A ausência de Mark Carter da liderança tornou-se rotina. Pontos de acesso ajustados, comunicações reencaminhadas. A organização avançou sem reconhecer a transição além do que a política exigia. O silêncio foi deliberado, preveniu o revisionismo e desencorajou a curiosidade. O assunto estava encerrado. Lena Moore desapareceu da relevância de uma maneira semelhante. As oportunidades cessaram sem explicação. A rede de que ela dependia reorganizou-se em torno de prioridades diferentes. Não houve confrontos, apenas omissões. Ela compreendeu então que a consequência não precisava de um rosto para ser eficaz. Precisava apenas de permanência. Emily passou a tarde a descansar, com os pensamentos virados para dentro em vez de para trás. Colocou uma mão sobre o abdômen e concentrou-se no ritmo sob a palma da sua mão. O futuro ainda se estava a formar, mas já não parecia hostil. Parecia aberto, definido pela escolha em vez da resistência. Essa diferença importava mais do que qualquer resultado externo. Nos dias que se seguiram, os arranjos foram finalizados silenciosamente. Sistemas de apoio foram colocados em prática. As fronteiras permaneceram intactas. Não foi pedido a Emily que justificasse as suas decisões ou narrasse a sua experiência. Foi-lhe permitido prosseguir sem comentários. A contenção foi intencional e restauradora. O mundo lá fora não entrou em erupção nem exigiu atenção. Não houve manchetes para gerir nem declarações para contestar. A ausência de ruído permitiu que a verdade permanecesse não distorcida. O que precisava de ser conhecido era conhecido pelos responsáveis por agir sobre isso. Isso era suficiente. Ao aproximar-se a noite, Emily ficou junto à janela por um momento, observando a luz a recuar pela cidade. A quietude não parecia vazia. Parecia merecida. Ela compreendeu que o encerramento não era um momento, mas uma condição criada através da consistência. O dia terminou sem cerimônia. Nenhuma porta bateu. Nenhum discurso foi feito. Os sistemas aguentaram. As fronteiras permaneceram. E a ordem que substituiu a violência não se anunciou. Simplesmente existia, estável e inquestionada, exatamente como deveria.